programa Bate-Papo na Defensoria Pública do Espírito Santo. É um novo programa que a Escola Superior da Defensoria Pública está promovendo encontros com defensores e defensoras públicas para tratar a respeito de temas interessantes e práticos da nossa atuação. Hoje, o bate-papo na Defensoria Pública do Espírito Santo vai ser a respeito do Tribunal do Júri e júri voltados à prática na Defensoria Pública. Então, eu gostaria de apresentar os colegas e as colegas defensores, iniciando com a nossa colega defensora pública, Samantha Negres. Oi, gente, é um prazer estar aqui nesse vídeo da Escola Superior da Defensoria Pública. Meu nome é Samantha, eu sou defensora pública aqui no Espírito Santo e atualmente com atribuição na primeira Defensoria Criminal do Júri de Vila Velha. Bom, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Alex Thibault, eu sou defensor público aqui no Espírito Santo. Atualmente tenho atribuição junto à primeira Defensoria Criminal do Júri de Cariacica e estou querendo parabenizar a Escola da Defensoria pela iniciativa. Acho muito bem-vinda e espero que haja outras, que isso é bem relevante para a nossa carreira. Boa tarde a todos. Meu nome é Júlia Mansur, sou defensora pública aqui no Estado do Espírito Santo. Atualmente estou atuando na primeira vara criminal privativa do Tribunal do Júri de Vitória e também queria agradecer o convite da escola por esse bate-papo aqui com os nossos colegas. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Daniel Ferreira, eu sou defensor em atuação na primeira Defensoria do Júri de Serra, que atua junto à terceira vara criminal privativa de júri. E eu estou lisonjeado, queria agradecer muito ao convite para poder falar um pouco sobre nosso dia a dia no júri. Bom, pessoal, a gente preparou aqui um bate-papo, como eu tinha dito no começo, relativo a aspectos práticos, primordialmente, do trabalho da Defensoria Pública no Tribunal do Júri. Então, eu gostaria de passar a palavra para a nossa colega Samantha, que vai falar a respeito da quesitação e outros temas correlatos a este. Samantha, a palavra está com você. Então, vamos começar. Como nós já falamos, a gente vai tratar de temas que a gente entende relevantes para a atuação prática do defensor e da defensora pública junto ao Tribunal do Júri. E eu escolhi falar sobre a quesitação, sobre a importância da quesitação precisa, como um direito do nosso assistido, como um direito do réu. E eu vou exemplificar falando da questão das modalidades de conduta dentro do concurso de agentes. Autoria versus participação. Desde a denúncia, é claro que é importante que os fatos sejam narrados de forma precisa. A denúncia tem que comportar uma narrativa fática correta, bem pontuada, até para possibilitar o direito de defesa do réu. Então, é dever do Ministério Público produzir uma denúncia correta, uma denúncia com fatos narrados de forma específica, a partir do artigo 41 do CPP. E nós, Defensoria Pública, temos que prezar para que isso ocorra, como um direito do nosso assistido. Se o Ministério Público, lá na denúncia, não narrar de forma correta, nós podemos e devemos alegar em sede de preliminares uma inépcia da denúncia, que pode até ser parcial, mas a gente tem que prezar por isso, porque isso vai ter consequências práticas. E é o seguinte, quando a gente pega para analisar um processo de júri e a gente vê, e aconteceu isso comigo, foi uma questão prática, foi no meu primeiro júri, inclusive, eu vi que havia uma narrativa de uma conduta mencionando a autoria de disparos de arma de fogo do réu. E não houve correção da denúncia, não houve mutatio libelli, e aí é importante a gente pontuar que a delimitação da conduta, se autoria ou participação, se é uma autoria material ou uma autoria imediata ou uma participação a título de induzimento, auxílio, instigação, tem que ser narrada precisamente. E nesse caso, a narrativa era de autoria, e durante a instrução probatória, percebeu-se de forma muito clara que se ocorreu alguma coisa, ocorreu participação nesse processo. E eu já imaginei,
o Ministério Público provavelmente vai querer quesitar aquela participação genérica, concorreu de qualquer modo para a prática do delito. Ocorre que a quesitação genérica ela é inadmissível e ela importa em nulidade se assim for efetivada. Pelo princípio da congruência entre a pronúncia e a denúncia, e entre a quesitação e a pronúncia, é importantíssimo que a gente preze e que a gente, assim, suscite em ata, se for o caso, que a quesitação tem que ser específica. E se a quesitação não for específica, vai ser nulidade, e nesse caso, sendo uma quesitação específica, e assim eu sustentei e assim eu consegui, pode resultar em uma absolvição, sem que seja correto, sem que se admita falar em uma quesitação superveniente em termos genéricos. Simplesmente vai ser uma absolvição. Se ficou evidenciado que se aconteceu alguma coisa, o que aconteceu foi participação, e pode até haver tese também de negativa de autoria, de negativa completa, mas enfim, uma tese possível nesse caso seria sustentar simplesmente que não se falou, ou de forma subsidiária, que não se pode falar em autoria. E, brigando pela quesitação da autoria, a consequência será, evidentemente, lá na frente, a absolvição. E a gente tem que ter isso muito evidente. Se o Ministério Público quiser, que faça mutatio libelli. Se não fizer mutatio libelli, a quesitação tem que ser específica. Não pode ter uma denúncia genérica. E a jurisprudência, muitas vezes, acaba admitindo uma quesitação genérica em caso de denúncia genérica. E é por isso que vem a importância do que eu falei no início, que a denúncia genérica não seja admitida. É isso, eu queria pontuar essa questão da quesitação precisa e de como que isso pode ter consequência prática para a absolvição do nosso assistido. Doutora Samantha, muito obrigado. Realmente é uma questão bem prática e bem importante, e que muitas vezes essa questão da quesitação precisa ser mais falada para a gente tentar bater nesse ponto de uma forma mais contundente durante o plenário do júri, né? Muito obrigado, doutora Samantha, parabéns. Eu gostaria de passar agora a palavra para o doutor Alex, que vai falar sobre defesa técnica e autodefesa, a relação entre os dois. Beleza, boa tarde, estão me ouvindo bem? Beleza? Tranquilo. Muito, muito interessante isso que a Samantha trouxe. No início, né, quando a gente se depara com a atuação no plenário do júri, essas questões técnicas elas têm que ser melhor exploradas, né? Eu estou trazendo esse tema da autodefesa versus defesa técnica, porque quando eu iniciei meu trabalho junto ao plenário do júri, eu tinha uma certa dificuldade de separar, né, a autodefesa, enfim, um direito do assistido para a defesa técnica, né, prestada, no caso, pela Defensoria Pública. E eu acho que esse é um tema que tem que ser mais bem explorado até institucionalmente, porque muitas vezes, e eu estou falando por mim, tá, a gente se depara com uma posição... A gente está em cima de um pedestal, por assim dizer, né? A gente imagina que, como defensor público, a gente pode trazer toda a verdade, pode realizar uma defesa técnica e passar por cima, muitas vezes, do que o assistido tem como sua autodefesa, né? Eu, no início, eu tinha um pouco de dificuldade de separar isso, mas eu acho que estou conseguindo alterar isso. Eu trago para mim a importância de empoderar o assistido, né? Eu acho que a gente tem que trazer uma orientação jurídica para o assistido, não apenas fazer uma defesa técnica, conversando com ele antes do plenário, um momento anterior ou até no próprio dia, e explicando a consequência, né, do que ele vai vir trazer em interrogatório, né? Então, lembrando que no plenário vigora a plenitude de defesa, né, que é maior até do que a ampla defesa, trazido no 538A lá da Constituição. Então, a gente não pode negar ao assistido o seu direito à autodefesa, mas a gente pode orientar, né, as consequências do que ele vai falar, explicando para ele sobre o direito a silêncio, dizendo que ele pode se recusar a responder determinada pergunta, isso é uma coisa importante. Eu sempre explico que, se ele não estiver confortável em responder, ele pode dizer: excelência, prefiro não responder, mas explicando para ele que o destino dele, né, também está nas mãos dele, que ele tem que trazer no plenário algo que possa contribuir para a sua defesa. E eu
tento não pré-julgar o assistido, porque muitas vezes a gente faz uma análise técnica das provas que estão nos autos e que muitas vezes não foram levantadas de forma correta, né, dentro da lei. Então, eu procuro fazer uma análise probatória e fazer a minha defesa em plenário condizente com o que o assistido trouxe também, tá? Eu acho que esse é um desafio para o defensor em plenário, porque a gente vai ter que, muitas vezes, separar a defesa técnica do que foi trazido pelo assistido, que muitas vezes não é verdade, muitas vezes é mentira e muitas vezes está em dissonância da prova técnica dos autos, né? E trazer para os jurados o papel da defensoria, explicando que, além da defesa técnica, eu também tenho o papel de ampliar a voz do assistido em plenário. Então, eu não posso simplesmente ignorar o que ele trouxe. Então, eu acho que a gente tem que ter muita atenção. Eu, conversando com outros colegas, a gente tem uma certa dificuldade nisso, né? Estou falando por mim, mas eu acredito que isso ocorra com outros colegas também. Então, vou trazer 2 casos práticos que aconteceram comigo. Um caso era o que a gente chama de batom na cueca, né? Tava ali certinho. Tudo. A arma, foi feita a perícia, prova testemunhal, e o assistido, ele negava. Ele dizia que ele não estava lá, que a arma não era dele, que, na verdade, ele estava comemorando o aniversário de casamento em outro município com a sua companheira. E na hora de trazer a defesa técnica, eu conversei com os jurados e expliquei, olha, primeiramente, eu acredito no meu assistido, ele que estava no local, né? As provas, elas não são totalmente conclusivas, a gente pode bater nas provas, ou seja, eu fui levantando a bola de tudo que o meu assistido trouxe no interrogatório porque ele quis trazer, entendeu? E depois eu falei, mas a minha obrigação aqui também é fazer uma defesa técnica baseada na prova dos autos. E aí eu virei a chave. Eu acho que esse virar de chave é importante, porque você consegue cativar os jurados de uma maneira séria. Você não vai simplesmente passar por cima do que o seu assistido trouxe, mas baseado na prova dos autos, você vai conseguir fazer essa defesa técnica. Então, por 2 vezes, uma das vezes eu consegui que fosse votado a participação de menor importância, e aí eu trouxe, olha, o assistido não estava no local, como ele disse, porém, mesmo que vocês entendam que ele estivesse lá, no caso concreto, pelas provas trazidas, se ele participou, a participação foi de menor importância. Na verdade, ele teria emprestado uma arma, tá? Ele não estaria no local. Ele teria emprestado uma arma e o terceiro, teria cometido homicídio. Então, eu expliquei, olha, por mais que ele tenha emprestado a arma, ele não pode ter não pode ser repreendido da mesma maneira daquele que atirou. Fiz trouxe uma defesa baseada no que estava no processo e a gente conseguiu a participação de menor importância. Então, por mais que eu passei por cima do que ele disse, mas eu não simplesmente abandonei a sua autodefesa, não descredenciei totalmente. E já aconteceu comigo também o contrário, de eu, no meu pré-julgamento, imaginar, rapaz, isso aqui, obviamente, é muito cara de pau, entre aspas, ele alegar isso. E, rapaz, ele me surpreendeu na sua autodefesa. Ele foi trazendo de uma maneira, como as coisas aconteceram, que acabou me convencendo. E eu mudei a defesa que eu ia trazer, né? Eu já tinha falado para ele, falei, rapaz, se você confessar, você vai ter a atenuante da confissão. Mas, doutor, não foi assim que aconteceu. Eu falei, olha, quem sou eu para dizer o que você tem que falar? Porque ele chegou para mim e disse, olha, não foi assim, mas você acha que eu tenho que dizer que foi assim? Eu falei, pelo amor de Deus, você tem direito a falar como a coisa foi, você tem direito à autodefesa. A consequência é que, se você vier a ser condenado, você não vai ter atenuante da confissão. Mas eu fui explicando. Ele fez uma autodefesa bem interessante, e esse caso acabou com uma desclassificação. Foi muito legal, porque eu, no meu pedestal, queria que ele confessasse em tese, porque eu estava totalmente convencido pelas provas dos autos que não tinha jeito. E aí ele falou, não, e aí a gente conseguiu uma desclassificação para disparo de arma de fogo. Na verdade, saiu de uma tentativa de homicídio para um disparo de arma de fogo, mas, rapaz, era assim,
foi encontrada a árvore, foi feito perícia, estava tudo, mas a história que ele trouxe, a verdade dele em plenário foi tão impactante que convenceu os jurados, me convenceu, acho que convenceu todo mundo. Então, era isso que eu queria trazer, para a gente, dentro da nossa expertise de defensor público, não achar que a gente é o dono da verdade, a gente sempre tem que examinar, conversar com o assistido, isso é muito importante, e entender o que ele tem para trazer, que isso pode mudar a vida dele, em última análise, né? Então, era isso que eu estava querendo trazer aqui para vocês. Obrigado, Alex. Muito interessante muito interessantes os exemplos. E aí eu gostaria só de fazer uma pequena participação com relação a um ponto que você trouxe. Gostaria de perguntar para qualquer um dos quatro, com relação ao ponto que o Alex trouxe da possibilidade de explicar aos jurados como é que funciona o pedido subsidiário. Porque eu atuei no júri também durante algum tempo e eu tinha muita dificuldade em fazer essa explicação, porque muitas vezes eu conversava com jurados e entendia que alguns jurados ficavam com a cabeça da seguinte forma: olha só, o defensor público está afirmando que o réu deve ser absolvido, mas ao mesmo tempo ele diz que caso não seja absolvido, que pelo menos seja aplicada algum atenuante. Então, eu tinha uma certa dificuldade com relação a esse pedido subsidiário. Eu queria saber se algum de vocês tem alguma técnica para explicar isso de uma forma mais prática. Como é que é? Vitor, eu acho muito interessante isso. Eu sempre me pego pensando como que eu vou fazer para explicar isso, porque a gente tem que convencer pela argumentação, a gente tem que convencer pela retórica. E eu acho que é muito importante mostrar para os jurados que verdade absoluta não existe. O que existe é uma busca de tentar atingir a justiça, tentar atingir a verdade e tentar chegar mais perto dela possível. Eu até faço, muitas vezes, eu ando no plenário e eu falo, olha, gente, a verdade, a justiça, é como se estivesse aqui, como se estivesse nesse rumo dessa porta. A gente tenta chegar perto, a gente tenta alcançar. Mas muitas vezes existem dois caminhos possíveis. Muitas vezes existe mais de uma forma de olhar para o caso. É utópico a gente pensar que vai conseguir compreender o caso como um todo. Então, geralmente eu falo assim, eu vou desenvolvendo as minhas teses, eu vou falando dos fatos e depois eu falo, tá, considerando tudo isso que a gente analisou, existem dois caminhos possíveis e vocês são livres, Vossa Excelência, são livres para decidir qual é o caminho. Eu tento validar o raciocínio A e o raciocínio B, para eles perceberem, olha, eu posso pensar assim, mas eu também posso pensar assado. E aí eu falo, e eu tô explicando isso porque são dois caminhos plausíveis. Eu sempre coloco assim, ainda que eu acho que um caminho é muito mais plausível que o outro, mas eu coloco assim para eu validar o raciocínio deles. Então eu vou falar de dois caminhos que são plausíveis e Vossa Excelência são livres para interpretar conforme a prova dos autos e conforme o senso de justiça de cada um. E eu não vou falar só de um, nem só de outro, porque eu sei que pessoas são diferentes e vocês podem entender de forma diferente e tá tudo bem. Mas claro que eu tento puxar para um mais que o outro, né? Mas eu tento validar para eles verem, não, peraí, ela tá sendo justa, ela tá sendo honesta com a gente, ela tá apresentando caminhos possíveis. Eu tento usar mais ou menos essa estratégia. Eu acho que esse é o principal, né? A honestidade com os jurados, porque, enfim, não é um julgador técnico, né? É um julgador do povo, né? Como que é a nossa Constituição. Então a gente não pode perder o júri, não pode perder o júri. Ele não pode achar que a gente está mentindo, que a gente está engabelando. Então eu sempre trago que essa é a compreensão da defesa. Eu gosto de usar essa expressão, a compreensão da defesa. Ou seja, o Ministério Público trouxe a compreensão, né, deles, por A, B, C, D e E, mas a gente está aqui, a gente tem a obrigação de trazer uma nova compreensão, um novo ponto de vista em relação aos fatos, e aí eu vou desenvolvendo. Agora, a tese, o ad argumentando, né, para mim, ela tem que ter uma plausibilidade, como disse a Samantha, né? Eu não posso também falar que é azul, se não for azul é amarelo. Não, eu falo, é azul escuro, mas se não for pode ser azul claro, né? Se eu trouxer uma coisa completamente... Aí eu vou perder o júri. Aí já era. Aí certamente ele não vai acreditar em mim, pelo menos é da minha experiência, né, do dia a dia. Então, é mais ou menos por aí. Mas eu concordo com a Samantha. A gente tem que trazer a nossa verdade. A defesa está ali porque tem um motivo. Sempre falo da defensoria, que a gente tem
prestar assistência integral gratuita para quem não pode. Eu acho que isso é uma coisa interessante, entendeu? Porque se o Ministério Público trouxe, eu sou um agente público, eu falo, eu também sou, eu não vou ganhar nada se ele sair condenado ou se ele sair culpado, o meu salário vai ser o mesmo, eu estou aqui simplesmente para garantir uma assistência jurídica integral e gratuita. Eu acho que isso vai ganhando, né? Já que a gente está no bate-papo da defensoria, não puramente de defesa criminal técnica, é diferente o peso da defensoria e a gente tem que explorar isso, entendeu? A gente está sempre lá. A gente não pode perder o júri, porque se a gente perde o júri hoje, são os mesmos caras amanhã, entendeu? Então a gente tem que ter um cuidado assim, crescido com isso, não para puxar o saco do júri, não é isso, mas mostrar que você está fazendo um trabalho sério, porque isso repercute também na defensoria pública e no teu dia a dia, porque você vai estar lá sempre, entendeu? E, enfim, é mais ou menos por aí. Valeu, obrigado, Alex, obrigado, pessoal. Eu vou passar agora na esteira desse assunto aí das dificuldades e das estratégias de como falar, de como tratar sobre os assuntos, sobre os principais desafios do primeiro júri. E aí eu vou passar a palavra para minha colega, a doutora Júlia, que vai falar sobre esses desafios. Oi, pessoal, boa tarde a todos. Então, eu vou trazer aqui os principais desafios do primeiro júri, que eu mesma enfrentei no meu primeiro júri. E, na verdade, eu primeiro queria dizer que é normal, acho que todo estudante de direito, o recém-formado, tem esse medo de encarar o júri, porque você se coloca numa posição vulnerável, vai lá na frente de todo mundo, defender suas teses, então é sempre difícil para todos. Mas eu acho que tem algumas dicas que a gente pode colher para tentar amenizar esse nervosismo no momento do plenário. A primeira dica que me deram, na verdade, foi procurar uma ajuda com uma amiga, uma colega de trabalho que pudesse me acompanhar nesse primeiro júri. E eu até vou aqui agradecer a doutora Vivian, que foi comigo e me ajudou muito, amenizou muito a minha ansiedade e o meu nervosismo no dia do primeiro plenário. Além disso, conhecer o processo, analisar o processo, ler ele inteiro, pelo menos umas 2 vezes, para não ser pego de surpresa lá na hora do júri, porque isso vai, com certeza, desequilibrar a sua tese defensiva, a sua argumentação. Então, conhecer todo o processo de cabo a rabo, do início ao fim. Aqui no Espírito Santo, os processos ainda são físicos, então tem que ler frente e trás todas as anotações, as cotas, para não ter nenhuma surpresa no dia do júri. Além disso, para quem é tão ansioso quanto eu sou, muito ansiosa, atividade física no dia do plenário é uma coisa que me ajuda muito, e parece bobagem, parece besteira, mas ajuda muito a controlar a ansiedade. Além disso, no dia do júri, já lá no início do plenário, a respiração, sem dúvidas, é uma das principais dicas que eu tenho para dar, porque a respiração ajuda muito a controlar a ansiedade e a baixar a adrenalina que a gente sente ali na hora que o juiz fala com a palavra defesa e que a gente se levanta para começar a nossa argumentação. Para quem não conhece o início das falas no júri, sempre tem as saudações, né? São os cumprimentos ao juiz, ao promotor, aos jurados, ao réu, aos serventuários da justiça. E o que foi me passado também, que me ajuda muito até hoje, porque não adianta quantos júris a gente faça, o nervosismo sempre vem na hora que a gente levanta, se acalmar, usar a saudação, usar os cumprimentos para se acalmar, se ambientar com o espaço, com o local, falando devagar, pausadamente, para diminuir todo esse nervosismo. Além disso, o que eu gosto muito de usar é fazer sempre um roteiro de tudo que eu quero falar no júri, de todas as teses, na ordem certinha. Mas também o que eu não gosto de fazer seria escrever como se fosse fazer mesmo o texto da fala de tudo que eu gostaria de falar. Por que eu não gosto disso? Porque eu acho que a gente fica muito robotizada. E o júri, não adianta, ele tem que ter espontaneidade, ele tem que ter um pouco de improviso.
porque é ali que você acaba ganhando a empatia até dos jurados. Então, eu sempre dou a dica de fazer um roteiro, escrever bonitinho o que a gente deseja falar no momento, mas nunca botar tudo no papel, porque o improviso vai ter que acontecer. E um outro medo também que eu tinha muito no primeiro júri era conseguir a atenção e a empatia dos jurados. Porque, para quem não sabe, né, a defesa tem 1h30 de fala, via de regra, e é difícil você prender a atenção de 7 pessoas por 1h30, né? Então, o que eu costumo usar, ou o que eu tento muito usar, é buscar coisas do dia a dia. Citar um filme que tenha a ver com o caso, um seriado, uma reportagem que tenha saído há pouco tempo na televisão, porque isso faz com que o jurado se aproxime de você, né? E preste mais atenção e queira ouvir aquilo tudo que você está ali na frente se desgastando para falar. Então, eu sempre tento encaixar na minha fala algo corriqueiro, um seriado, um podcast interessante, algo que possa fazer com que eu estreite esse laço com os jurados, porque, como o doutor Alex disse, nós, defensores públicos, estamos ali todo dia fazendo plenário. Então, a gente acaba fazendo mais de um plenário com jurados repetidos e a gente acaba aproximando esse laço. Até também em relação a como usar as teses, que às vezes são diferentes, né? Para não perder a credibilidade que a gente tem com os jurados. Porque como a gente está ali todo dia, se a gente força muito uma tese que claramente não está provada nos autos, a gente acaba perdendo essa credibilidade e quem acaba perdendo de verdade são os nossos assistidos, né? Então, eu acho que a gente sempre tem que tentar zelar por essa credibilidade para não sair, sustentando uma negativa de autoria que claramente não dá para ser sustentada. Então, acho que é muito difícil conseguir essa credibilidade com eles e muito fácil de perder. Então, tem sempre que tomar cuidado. Além disso, também, uma dica que eu gosto de dar é para tentar falar o mais simples possível, uma linguagem bem simples. Primeiro, porque os jurados mesmo são leigos, né? E segundo, também, que quando a gente tenta falar muito difícil, a gente acaba se enrolando e não passa o recado que a gente quer dar de forma clara. Então, eu acho que usar sempre a linguagem mais simples possível é ótimo para os jurados entenderem o que a gente quer passar e é ótimo para conseguir uma absolvição ou uma tese outra defensiva melhor para o réu. É isso, pessoal. E o interessante, né, Júlia, que você falou sobre a linguagem mais simples, que quando você fica muito preocupado, isso eu sentia, em falar de um jeito mais formal, ou de um jeito mais sério, e você não tem essa natureza dessa fala séria, você acaba soando falso. E aí, quando você soa falso, tudo vai por água abaixo. Porque o que a pessoa gosta de ouvir, de ver, é verdade. Então, você falando a verdade, você falando de uma maneira mais natural, que é a sua própria maneira, isso vai ser mais verdadeiro e os jurados vão acabar confiando mais em você naturalmente. Ou seja, é a verdade que vai trazer a verdade, vai levar a verdade para os olhos deles, né? Interessante. Exatamente, Vitor, exatamente. Eu queria comentar o que a Júlia falou. Eu assino embaixo totalmente na parte de você fazer um roteiro, mas não escrever um discurso, porque isso é um prato cheio para a ansiedade. Quando eu tento fazer uma coisa que está milimetricamente planejada, se você sair 1 milímetro desse planejamento, você vai ficar muito nervoso. E aí você vai se perder, você não vai lembrar onde é que estava. Então, eu acho muito mais útil colocar tópicos principais e subtópicos, como se fosse um esqueleto o esqueleto da sua apresentação, né, que você está fazendo uma apresentação, é muito melhor, porque em cada um dos subtópicos você tem o espaço do improviso, que você falou, que você bem mencionou. E aí você não fica tão nervoso de esquecer alguma coisa ou lembrar ali na hora, porque você não está... Fica uma coisa um pouco mais fluida. E também a parte de falar tecnicamente com o jurado, eu acho interessante a gente parar e explicar para o jurado alguns institutos jurídicos que são úteis deles saberem
como se eles fossem estagiários de primeiro período de faculdade, ou como se eu estivesse falando com um familiar meu. Eu penso assim, como que eu explicarei isso para minha mãe, né? Olha, tem instituto é assim, assim, a gente usa essa palavra técnica, quer dizer, na verdade, isso, e aí você, acho que lembrar de um familiar seu, de uma pessoa que nunca estudou direito, é muito bom para ficar mais claro, né? Porque a chance de ficar enfadonho, deles não entenderem nada que você está falando, você fala uma frase com dois termos técnicos, você perdeu o sentido. A frase perdeu totalmente o sentido. Então, concordo nesses 2 pontos, especificamente mais nesses 2 pontos, mas no geral, fiquei lembrando aqui dos meus primeiros júris, nervosismo, do que eu fiz, foi interessante essa regressão. Daniel, e aí, complementando na esteira do que a gente está falando aqui de nervosismo, eu acho que 2 pontos que a gente poderia conversar agora são muito importantes, principalmente para as pessoas que estão começando no júri, que são os apartes e as recusas de jurados, né? O que você pode nos trazer a respeito desses assuntos? Pois é, os apartes e as recusas são um conhecimento bem específico sobre júri, né? Que a gente acaba ao longo do tempo desenvolvendo um estilo, né, de orador, né? Todos os oradores cada um tem a sua peculiaridade, mas no geral você segue algumas linhas. Tem gente que é mais minucioso, tem gente que é mais improvisador. E nessa parte dos apartes, né, no que tange aos apartes, eu vou falar da minha experiência, porque eu preciso dizer que eu tive experiências com promotores tranquilos, promotores gentis, educados, eu nunca tive discussões muito acaloradas. Depois seria interessante até os meus pares darem seu depoimento nessa parte, que deve ter alguma história interessante, mas eu nunca tive discussões muito acaloradas. A minha colega Letícia, lá de Serra, ela já teve mais, mas eu não tive embates tão acalorados. E o Ministério Público, lá de Serra, os promotores, eles tendem a usar o aparte como uma forma de evitar uma tréplica. Então, a defesa está lá, na sua explanação de 1h30 ou 2h30, dependendo da quantidade de réus, e o MP ele faz uma parte, ele traz lá sua pequena réplica, e eu acho isso muito bom, porque na hora, assim, é ruim porque você tem que pensar em alguma coisa para falar na hora, mas é bom porque uma réplica e uma tréplica é muito mais tempo que cansa o jurado, e muitas vezes ele já formou o convencimento dele, e eu não sei se tem tanta utilidade esse tempo. Então, eu acho até uma técnica inteligente. E se o defensor, quem estiver ali na tribuna, na parte da defesa, souber aproveitar isso, eu acho que é muito bom. E aí é bom porque nós podemos rebater de imediato aquilo ali e trazer os nossos contra-argumentos e fazer com que o jurado com que ele ouça mais a versão da defesa depois da parte, do que se ele ficasse ouvindo 1 hora o promotor fazer a réplica. E então eu acho que quando a acusação ela usa desse expediente para evitar tréplica, eu acho que é bom a gente fixar os argumentos. A gente aproveita e faz um apanhadão geral depois, fala, queria frisar, inclusive isso que o promotor está trazendo, eu já rebati com esse argumento tal, isso aqui ele está falando, mas isso não tem tanto embasamento nas provas dos autos, como eu posso trazer aqui. E uma outra coisa que eu acho interessante é oferecer a acusação para fazer a parte, para ganhar a simpatia do jurado e mostrar que você está seguro. Você não tem nenhum problema com uma eventual ali discussão. Você fala, inclusive, se a acusação quiser, pode me interromper, fazer alguma parte para esclarecer melhor algum ponto do processo. Eu acho que o jurado vai olhar e vai falar, esse cara tá seguro no que ele está falando, porque independentemente do que a outra pessoa venha trazer, ele está ali com os argumentos dele, né? Eu acho que isso passa uma imagem de segurança com o jurado que deve ser explorada. E outra coisa que eu separei para falar é que eu não faço a parte.
eu evito ao máximo fazer a parte porque você dá uma réplica imediata para a acusação. Eu acho que isso, com perdão do trocadilho de júri, né, você municia a acusação para ela fazer uma réplica imediata daquilo que você está falando. Então, eu não acho útil. Eu acho mais útil você guardar, anotar ali, falar... Então, gente, lembra quando o promotor falou isso? Então, isso não se sustenta de acordo com a prova que está na folha tal, de acordo com o que foi dito pela testemunha tal. Eu acho que, para a defesa, a parte não é tão interessante, a não ser que a acusação eventualmente esteja trazendo algum dado impreciso do processo, a não ser que ele esteja trazendo algum dado até equivocado, falando, não, se me permite, ele foi absolvido por esse processo, né? Aquelas citações detestáveis de antecedentes, né? Falar, ele foi absolvido por esse processo não foi julgado ainda, esse processo aí está prescrito, esse processo, na verdade, ele é primário. Então, eu acho que é útil para a gente usar nesse tipo de situação, que é para tentar dar uma desestabilizada, falar, ó, isso aí tá furado, sabe? E que mais? Vamos... Olha, sobre a parte era isso que eu tinha para trazer. E... Sobre recusa dos jurados. Sobre recusa eu acho um assunto muito delicado, mas eu desenvolvi um estilo de recusa que, primeiro, eu consulto os jurados para ver se alguém gostaria de ser recusado, se alguém tem algum compromisso inadiável, se alguém... para mostrar, primeiro, que eu me preocupo com ele, porque essa pessoa foi tirada de casa um dia de manhã para prestar um serviço público que ele talvez não gostaria de estar prestando, né? E então eu dou a oportunidade dele me falar, eu dou a oportunidade de eu, em lugar aquele jurado, eu colocar uma pessoa que esteja de boa vontade. Porque se a pessoa está de má vontade sendo jurada, eu acho que aí o jurado vira uma caixinha de surpresas e tendente à acusação. Porque o senso comum, ele está com a acusação. Então, o jurado que está ali com pouca, digamos que não gostaria de estar ali, eu acho que é muito perigoso para a defesa e eu acho que, a não ser que seja uma coisa assim, esse perfil de jurado que você procura seja exatamente aquele, eu acho que é bom perguntar, até para mostrar que a gente se preocupa, porque para mostrar que aquela cerimônia ali ele não está só passivo, que ele tem uma voz, e não é só uma cartinha que ele vai colocar dentro de uma urna, que ele empoderar o jurado nesse aspecto. E no mais, eu não tenho muita técnica. O nosso colega, o Vitor Ramalho, ele já me falou algumas técnicas, queria até que ele mencionasse isso na intervenção, mas eu vou mais pela forma que o jurado me olha, se ele está claramente de mau humor, E também, isso faz parte da primeira coisa que eu falei, do primeiro aspecto, né? Recusar quando a pessoa está claramente de mau humor. E eu queria finalizar dizendo que a recusa ela tem que ser muito educada, porque no dia seguinte o mesmo jurado estará lá e o mesmo defensor estará lá. Então você tem que tomar cuidado. Eu acho que o defensor tem que pensar em recusar com muita educação, com muito cuidado, falar aqui educadamente, recuso o jurado, para que ele não fique achando que é algo pessoal, porque num dado momento pode ser que seja necessário, que seja impossível recusá-lo no futuro, e quando você já cede as suas recusas, quando o defensor cede as recusas, e aí ele vai ter que servir no júri, sendo que ele já pegou algum tipo de animosidade com a sua figura, pela forma com que você falou. Então fica muito difícil a situação do réu nesse aspecto. Era basicamente isso que eu tinha para falar. Essa questão da recusa, só para a gente finalizar, é realmente muito controverso,
Porque, por exemplo, a nossa amiga doutora Samantha falou que geralmente não recusa, né? Então, assim, só uma experiência prática do que eu fazia, que fui orientado e acabou dando certo. Eu fazia uma breve pesquisa no Facebook e no Google dos jurados, porque aí, a partir daí, você tinha textos que a pessoa publicou, ou a monografia da faculdade, ou alguma coisa que você possa ter uma relação com aquele caso concreto. E aí tinha alguns julgamentos, por exemplo, eu participei de um julgamento em que o réu estava sendo acusado de homicídio porque ele tentou matar o agressor da mãe. Então, eu procurei nesse caso, conversei com alguns colegas mais experientes, eu procurei nesse caso colocar, escolher como jurados, na medida do possível, mulheres que tivessem o perfil daquela mãe, que foi salva pelo filho, que foi isso que aconteceu. E acabou dando certo isso, o rapaz foi absolvido, mas é claro que não foi por conta disso. Acredito que não foi por conta disso, é uma série de fatos, porém, eu achei interessante adotar essa estratégia. E aí eu queria ouvir a doutora Samantha para a justificativa dela, que é totalmente contrária à nossa, né, Daniel? Que é não recusar. Não recusar. De causa, Eu acho não que depende. recusa. Eu acho que depende muito do contexto também. No júri do qual eu faço parte, os promotores nunca recusam. E são promotores que estão nesse mesmo júri há muitos anos, aproximadamente 10 ou até mais. Então, eles têm uma relação de confiança muito grande com os jurados. Então, eu vejo que é aquela relação mesmo, amistosa, brincadeiras, conhece algumas questões da família. Então, eu vejo que pegaria muito mal para a defesa recusar jurados. Daria uma quebra de confiança problemática, que poderia prejudicar enormemente nossos réus e nossas rés. Justamente por isso, se os jurados têm tanta confiança no Ministério Público e o Ministério Público nunca recusa, se a defesa começar a recusar, vai parecer que a defesa está querendo construir uma animosidade, não está confiando, não está acreditando na função que eles vão exercer. Então, no contexto em que eu atuo, eu cheguei a essa conclusão de que é melhor não recusar. Claro, a não sei que seja um caso excepcionalíssimo, mas eu tomei essa decisão, eu e o meu colega, Dr. Rafael, a gente tomou essa decisão, a gente não recusa. Só complementando, a minha estratégia é mista, é um pouco da Samantha e um pouco do Vitor, né? Se eu estou diante de um caso, entre aspas, perdido, o réu confesso, ele vai ser condenado, etc., eu não recuso. Eu não queimo minhas fichas em tese, recusando e pegando uma animosidade em relação aos jurados. Agora, dependendo do caso concreto, por exemplo, feminicídio, eu tento fazer um júri com menos mulheres, tá? E eu também procuro ter acesso à vida pregressa, entre aspas, dos jurados, né? Logo que eu iniciei o plenário lá em Cariacica, eu fiz um júri com uma advogada. Ela estava pelo outro réu, ela tinha um dossiê pormenorizado dos jurados, rede social. Aí, rapaz, o cara bota na rede social, bandido bom é um bandido morto. Eu vou recusar ele, claro. E já aconteceu também, no caso concreto, no dia, para os dois lados, né? Um assistido que foi escolhido, ele foi sorteado, ele estava com a camisa do Che Guevara. Eu falei, pô, vem pra mim. E outro, cara, tava com a camisa com a caveira do BOPE, gigante, assim, gigante. Aí na hora eu recusei, né? E até o juiz chamou ele depois na xincha e falou, meu amigo, você não pode vir com essa camisa pro... Quer dizer que ele é uma pessoa que não sei se quer dizer ou não, mas eu não vou arriscar. Então, em casos assim muito flagrantes ou casos muito estratégicos, uma litigância estratégica, eu vejo que eu tenho chance, eu procuro recusar, mas como o promotor também geralmente não recusa, quando o caso é perdido, entre aspas, eu vou mais na da Samantha. Vamos embora, vem, vamos ver no que vai dar, beleza? E por fim, uma coisa também que é interessante é que nós como defensores públicos recém-ingressos na carreira, né, a gente teve essa sensação de chegar no lanchinho ali, na hora do almoço, do lanche, e sentir realmente aquela proximidade. Não é uma proximidade ilegal. Não, pelo contrário, as pessoas estão ali todos os dias. E eu senti isso. A doutora promotora que atuava na vara onde eu atuei era uma pessoa extremamente elegante, capacitada, séria, inteligente. Então, assim, ela causava uma admiração justa.
E além de admiração técnica, os jurados tinham admiração pessoal. Eu sentia isso no lanchinho ali, né? E aí eu senti, nossa, eu sou de outro estado, estou chegando aqui de paraquedas e vou tentar conquistar minimamente isso. Mas, assim, nem isso dá, porque ela já está ali há 5, 6 anos. Né? Então, assim, Vitor, complementando o que a Júlia falou do primeiro júri, essa parte do lanchinho e da admiração que eu via no rosto deles foi muito marcante. gente, eu posso não estar nem com fome, mas eu não deixo de ir para a sala do lanche e ficar ali, eu tomo um suco e converso, bato um papo. Exatamente, a gente não é daqui, então a primeira coisa que pergunta, a senhora é carioca? Eu, sou, e aí converso. Não deixo de ir no lanchinho, porque é onde realmente acontece essa interação, né? É verdade. Pessoal, eu gostaria de... que é muito importante. Porque se você não comer, você não raciocina direito. O lanchinho é muito importante. É, muito importante. Eu gostaria de pedir que na ordem que a gente falou aqui, que cada um se despeça, né? A gente está encerrando o nosso bate-papo aqui, foi muito bom, muito obrigado, e eu gostaria de pedir que cada um se despeça da forma como preferir. Eu quero parabenizar mais uma vez os projetos da Escola Superior da Defensoria Pública. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa história, de fazer parte dessa iniciativa. É importantíssima para os defensores e defensoras públicos e, em última análise, claro, para as nossas assistidas e assistidos. E eu vou encerrar falando mais uma vez, reforçando a importância de prezar pela quesitação, do cuidado na quesitação, o cuidado na quesitação específica, o planejamento quanto à quesitação. Então, eu reforço tudo isso que os colegas disseram, fazer um roteiro é importantíssimo, e dentro desse roteiro, planejar qual vai ser a sua quesitação, a sua proposta. É muito, muito importante pensar na ordem da desclassificação, onde que você vai colocar a tentativa, a negativa de autoria, o que você vai perguntar, como que está esse princípio da congruência, como que foi feita a denúncia, como que foi feita a pronúncia. É muito importante. Então, é isso. Eu quero frisar o cuidado com a quesitação. Lá na hora do júri, fazer os acréscimos que forem eventualmente necessários a partir dos debates e depois, conversando com o juiz, aqui onde eu atuo, em Vila Velha, geralmente a gente vai analisando durante o debate, na hora do que o Ministério Público fala, depois a gente fala, o juiz já vai fazendo a proposta, a gente já vai corrigindo, a gente tem um tempinho ali depois, a gente vai analisando com calma. Não, aqui é muito tranquilo, a gente consegue fazer assim, um trabalho muito, realmente, bem cooperativo. Não, vamos mudar essa parte, vamos mudar aquela parte, para que a quesitação ficar clara. E sempre explicar para os jurados, explicar como que vai ser, ponto por ponto, como que eles vão ter que votar. E durante a explicação do juiz, ficar atento também, se eventualmente não vai surgir algum ponto de dúvida. Às vezes eu faço alguma intervenção na hora da explicação do juiz, aqui é bem tranquilo, é bem aberto. Então é isso, eu quero frisar isso, é a minha dica mais importante de hoje. Eu acho que a Samantha já deve ter um material preparado que ela vai compartilhar com os colegas de como fazer uma quesitação ideal, deve estar tudo guardadinho aí. Estou querendo parabenizar também a escola, eu acho que é bem importante a gente fortalecer, né, esses debates institucionais, porque a gente está falando da Defensoria Pública e eu acho que quando a gente traz questões para a nossa carreira, isso fortalece a carreira, entendeu? Em relação ao plenário do júri, eu também, assim como a doutora Júlia, tive, né, meu primeiro júri, fico nervoso muitas vezes antes, né, de iniciar a minha fala, mas eu sempre falo para mim mesmo que eu não estou aqui à toa, entendeu? Todos nós, eu acho que a gente tem que examinar isso, somos defensores e defensoras públicas, a gente não está aqui à toa, a gente passou pela prova oral, né? A gente já teve o nosso teste, e eu acho que a síndrome do impostor não pode entrar na nossa casa, não. A defensoria não pode ter isso, não. A gente tem que imaginar que a gente está aqui porque a gente pode estar aqui e tem uma função que a gente tem competência para isso. Então, isso que eu falo para mim sempre antes de iniciar o júri, isso que eu quero passar para quem eventualmente estiver assistindo, quem sabe no futuro alguém que vai iniciar, né, o plenário, acredite em você, você não tá ali à toa e certamente vai fazer um trabalho bem bom tecnicamente, enfim, vai cativar
os jurados e vai ocupar o espaço que a Defensoria tem que ocupar e vem ocupando nos plenários do júri aqui do Estado do Espírito Santo, tá? Boa noite para vocês e vamos que vamos. Me convidem para os próximos. Eu também queria agradecer de novo o convite, parabenizar a escola. É muito bom ter toda essa interação com os colegas que também estão trabalhando no júri. E, como eu disse, o medo sempre vai existir, mas se vocês tiverem a oportunidade de atuar no júri, ou pelo menos fazer um júri uma vez, façam, não corra. É normal sentir medo, mas no final das contas é muito enriquecedor e acho que vale muito a pena. Muito obrigada à escola e, Vitor, muito obrigada pelo convite. Eu queria agradecer também a oportunidade de compartilhar minhas experiências aqui, poder aprender com os colegas, as técnicas dos colegas, e é muito bom. A gente tem que aproveitar o aspecto da Defensoria como instituição para a gente trocar experiência, e a escola está fazendo isso muito bem. Ela é um canal de propagação de experiências e de informação. A Defensoria ela é mais do que um órgão técnico. O defensor ele é um agente de transformação social. Então, ele precisa estar próximo das pessoas. O que eu trouxe hoje, ele muito o cerne era muito assim de mostrar, de ser político, de você ser gentil, ser simpático, de você se preocupar, mostrar que você não está encastelado numa instituição elitizada, que usa terno, que você fala a língua comum das pessoas, que você não está descolado da realidade que você vive, e a importância da política mesmo no dia a dia, com os outros membros de outras instituições, né, com o judiciário, com o Ministério Público, com os advogados, e mostrar para o jurado mesmo que a Defensoria é uma instituição que ela está ali presente, e apresentar a Defensoria. Eu aprendi isso com o Vitor, que ele fez o primeiro júri dele antes do meu, e aí eu perguntei para ele como é que ele fazia a apresentação. Ele falou: olha, eu apresento a Defensoria, eu falo como é que é a instituição, porque a Defensoria aqui não é tão conhecida como é em outros estados que tem a Defensoria mais consolidada. Então, eu acho muito importante mostrar: olha, eu estou usando verde porque eu sou um defensor público, a Defensoria Pública é uma instituição tal, assim, aí falo de alguns princípios rapidamente, né, para não cansar e para não tirar o foco do principal, mas mostrar o que é a Defensoria para o jurado sair dali e pensar: caramba, tem uma instituição ali que pode me defender quando eu precisar em algum momento, e não ver apenas o defensor de réu criminal ali. Ele vai ver um profissional que está à disposição da sociedade, que recebe seus vencimentos da sociedade para prestar o serviço para a sociedade. E eu acho muito importante a gente sempre passar a mensagem de que nós estamos próximos. Pessoal, muitíssimo obrigado. Vou dar boa noite a todos e todas. E a quem estiver nos assistindo, pode estar certo de que teremos outros bate-papos, e fiquem à vontade para sugerir temas e também para participarem dos próximos bate-papo. A gente vai convidá-las, e a Escola Superior da Defensoria do Espírito Santo espera que essas conversas e esses encontros sejam cada vez mais enriquecedores e cada vez mais fazendo a função que a escola tem, que é capacitar todos nós, né, para fazermos nosso trabalho cada vez melhor. Um grande abraço, beijos e até a próxima. Tchau.